E aí, meus amados, queridos, abençoados, sejam bem-vindos ao nosso canal. É um prazer muito grande ter você aqui conosco. Eu te peço, não passe esse vídeo, pois hoje nós vamos estudar um texto de Gênesis de extrema importância e que vai trazer lições para a sua vida, que você vai conhecer a história. Nós vamos trabalhar a história do capítulo 24 de Gênesis, um capítulo muito triste por um fato que acontece com uma jovem, um estupro, uma violação de uma jovem de 14 anos, descrito no livro de Gênesis, filha de Jacó, e nós vamos assim estar falando sobre esse texto. Eu quero ler esse texto no primeiro momento, mas antes eu quero te pedir, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário. No final, deixe seu comentário, o que você achou do texto que nós lemos, o que você achou da mensagem, do estudo. Você deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo se você achar interessante, dá o seu like se você gostar, se não gostar, dá o seu dislike também. O importante é que você se manifeste o que você achou sobre o vídeo. Vamos ler para ganhar tempo? Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. A leitura é um pouco extensa, então te peço um pouco de paciência. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu, e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhes ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consiga-me esta jovem para a esposa, consiga-me essa jovem para a esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltasse. Eu só vou ler o texto nesse primeiro momento, até o versículo 5, pois ele é muito longo. Depois nós vamos fazer algumas leituras no decorrer do sermão, nós vamos fazer algumas leituras até chegar ao final do texto, de alguns pontos do texto. Amados, quem nunca ouviu falar de Jacó? Quem nunca ouviu falar desse patriarca que tem tanto a nos ensinar? Nós temos muito a aprender com Jacó, com sua vida, sua história. É uma história de extrema importância nas Sagradas Escrituras. É um patriarca, um homem escolhido por Deus, um homem que levou o nome de Deus, mas cometeu erros. A vida de Jacó foi cheia de percalços. A vida de Jacó foi cheia de altos e baixos. Era um lutador, sabe? Aquele que estava sempre lutando. Jacó era aquele que não parava, Jacó era aquele que não pensava direito, Jacó era aquele que não se acomodava. Jacó era aquele homem que ele estava sempre lutando. E isso muitas vezes, a maioria das vezes é bom, mas também tem momento que não. Tem momento que você tem que parar e esperar o agir de Deus. Jacó ele não esperava. Jacó ele era aquele homem que se ele queria uma coisa, ele corria atrás, ele lutava, não importando o caminho que ele pegava. Não importava o caminho, ele simplesmente queria conseguir aquilo ali. O objetivo de Jacó era esse: eu quero conseguir isso aqui, pronto, e eu vou fazer tudo que for possível, que tiver ao meu alcance para conseguir. Ainda que eu magoe pessoas, ainda que eu trapaceie. Esse era o Jacó. O Jacó trapaceiro que a Bíblia descreve. Mas eu acho muito injusto descrever Jacó apenas como trapaceiro, porque na verdade Jacó é um homem escolhido de Deus, Jacó é um patriarca. Israel, por exemplo, eleva o nome de Jacó, porque Deus troca o nome de Jacó, que recebeu no seu nascimento como Jacó, que significa trapaceiro, recebeu pelos seus pais. Deus troca o nome dele e coloca o nome dele de Israel, que significa príncipe de Deus. Então, observa, a Bíblia diz que Jacó luta até com Deus e vence. Jacó era um lutador. Então, nós temos que reconhecer essa qualidade em Jacó.
Eu não estou dizendo que as armas que Jacó usou foram corretas, mas o fato dele ter disposição para lutar, isso também nos serve de exemplo. Temos que ter disposição para lutar pelo que desejamos, mas é o ponto que nós podemos aprender e trazer de lição e seguir. E o outro ponto que nós devemos aprender e não seguir é lutar com qualquer tipo de arma. Lutar com as armas que não é verdadeira, que não é justa. Então nós temos que aprender também com Jacó que nós não devemos fazer isso, porque as consequências na vida de Jacó não foram boas por causa das armas que ele usou para lutar. Jacó, ele é gêmeos com seu irmão Esaú. Só que Jacó é o mais novo de nascimento, porque eles são gêmeos. Então nasceram no mesmo dia, completava o ano na mesma data. Mas Jacó ele era gêmeos. Ele era gêmeo e ele nasceu por último. A Bíblia diz que ele já nasceu lutando, que no nascimento ele já nasce grudado no calcanhar do seu irmão, tentando passar na frente, nascer primeiro. Mas ele acaba nascendo por último. E naquela época havia uma tradição, costume, do chamado primogênito, direito do primogênito. O primogênito, ele tinha direito na maior parte dos bens, ele tinha direito no controle da empresa, daquilo que o pai tinha, ele tinha direito à bênção. O pai tinha uma bênção especial para o seu primogênito. Havia uma bênção especial. Ele dominava sobre a casa do seu pai. Seu pai morreu, ele dominava. Ele virava o patriarca daquela família. Ele virava o patriarca daquela família. O chefe, o dono de tudo. Aquele a quem os demais, os membros da família, deveriam respeitar e obedecer. Entendeu? Então, isso não era qualquer coisa. E Deus compactuava com essa forma de agir. Essa forma, sim, com certeza. Deus tinha isso como correto na época. Se você for analisar, não há nenhum momento em que Deus vai contra isso aí. Então, Deus tem aquilo como correto. E Jacó desejava ter essa bênção. Jacó desejava muito no seu coração. Mas como conseguir isso? Como conseguir se não tinha não tinha meios, mecanismo humano que traria a ele esse direito? Não tinha possibilidade. Então Jacó ele resolve bolar alguns planos meio malucos, sabe? Lutar, ele quer isso, eu vou lutar, vou dar um jeito, vou conseguir isso aqui. Eu não concordo com isso, eu preciso disso. Ele amava, ele desejava. Esaú tinha um direito de nascença natural, era a marca dele, estava tudo bem, ele não tinha que fazer esforço nenhum, ele seria aquele que iria dominar sobre a riqueza de Isaac, que não era pequena, sobre o nome de Isaac, sobre a casa do seu pai Isaac, ele iria dominar sobre tudo, então estava tranquilo. Só que Esaú não mostrava-se muito apegado a isso, não dava o devido valor àquilo ali. Um dia, Esaú sai para caçar, está no campo, volta com muita fome, muito cansado. Rei Jacó, ele oferece um prato de lentilha para Esaú em troca da sua primogenitura. Esaú rejeita a sua primogenitura por um prato de comida e a vende para Jacó. Olha, nunca se esqueça disso, que Jacó compra do seu irmão a sua primogenitura. E isso o seu pai não sabia. Seu pai não estava participando dessa negociação e jamais aceitaria essa negociação. Seu pai não estava se importando com isso, não estava participando disso aí. Obviamente que ele ia dar o direito de primogenitura, aquela bênção, aquela oração impositória, ele iria dar ao seu irmão, ao seu filho mais velho. Não é Jacó. Jacó sabia muito bem disso e sua mãe também. Mas ele já tinha conseguido uma primeira parte, ele já tinha vencido uma barreira que era comprar. Então havia um jeito de comprar a primogenitura do irmão mais velho. E ele fez até aí corretamente. Só que quando o seu pai percebe que ele já está velho... Passou um caminhão, desculpa, se você estiver ouvindo barulho é porque eu moro aqui na avenida. Seu pai, Esaú percebe que ele está velho, sabe que a qualquer momento ele pode morrer, então ele era necessário que ele fizesse uma oração e que ele passasse o direito a quem lhe era devido, no caso Esaú. Rebeca
Rebeca vendo aquilo ali, amando muito a Jacó. Rebeca amava muito o seu filho mais novo, a Jacó. Bola um projeto. Isaac chama Esaú e fala: meu filho, chegou a hora, eu preciso te abençoar, preciso passar o que lhe é seu por direito. Então, antes que eu faça isso, eu quero que você vá ao campo, eu quero que você caça com suas próprias mãos uma caça. Quero que você prepare. Esaú sabia fazer isso muito bem. Esaú era um caçador. E eu quero que você traga ela para mim. Porque quando eu comer e me sentir saciado e satisfeito, eu irei te abençoar. Rebeca ouviu aquilo. Rebeca ouve aquilo e tal. Chama o seu irmão e bola um plano. Enquanto Esaú está ainda procurando a caça, Rebeca pega um carneiro, mata e prepara uma comida gostosa, como se fosse uma caça. Só que tinha um problema. Isaac estava cego, não conseguia ver. Mas Esaú, diferente de Jacó, Jacó era liso. Os pelos de Jacó eram curto, pequeno, assim como o meu. O de Esaú, não. Sabe aquelas pessoas que é toda peluda? O Esaú era todo peludo. Como resolver esse problema? Com certeza, Isaac queria tocar no seu filho para saber se estava abençoando a pessoa correta. Então eles bolaram um plano, lutou com as armas erradas, com a trapaça. A arma trapaça. A arma chamada trapaça, porque o crente nunca deve usar. Mas foi a arma que ele encontrou naquele momento. Ele leva a comida que a sua mãe preparou para o seu pai acha estranho. Como você conseguiu pegar uma caça tão rápido, meu filho? Ele dá ali as suas explicações, e Esaú e Isaac, tudo bem, vou te abençoar, coma aquela comida, fica satisfeito. E ele diz o seguinte: chega aqui, meu irmão, meu filho, que eu vou te abençoar. Quando ele toca em Jacó, Jacó tinha coberto o seu corpo com pele de animais, para que ele ficasse peludo, parecendo seu irmão, e pudesse enganar o seu próprio pai. Ele consegue enganar o seu pai. Eu vou resumir essa história. Ele consegue enganar o seu pai, ele é abençoado no lugar do seu irmão, ele recebe o direito de primogenitura no lugar do seu irmão. Quando o seu irmão chega, o seu irmão percebe que ele perdeu a sua primogenitura, a sua bênção. Nisso, a mãe de Jacó dá um jeito de que Jacó fuja da presença do seu irmão, porque sabia que Esaú mataria, tranquilamente, mataria por aquilo que ele fez. Então ela envia o seu filho para a casa do seu tio, para a casa de Labão. Ela envia o seu filho para a casa de Labão. E em Padã Arã, onde ele morava, da onde ela veio, para a casa do seu irmão, para a casa do tio, na verdade, de Jacó, para a casa do seu irmão. E Jacó sai dali. Jacó recebe a sua primogenitura, como ele queria, aquela bênção dada pelo seu pai. Ele é abençoado, aquelas palavras bonitas, né? Umas palavras, uma oração linda que ele recebe, uma oração poderosa. Mas ele sai dali sem nada. Ele viveu a vida toda na casa do seu pai, ele dependeu do seu pai o tempo todo. Naquele momento ele sai e não tem nada. Sai de mãos vazias, apenas com a sua roupa. Talvez até a roupa do corpo. As pessoas não tinham muita roupa naquela época. Uma varinha nas costas, com uma trouxinha, uma comida, alguma coisa que a sua mãe preparou e deu para ele, para seguir uma caminhada longa. E num caminho, Jacó se deita e com certeza ele pensa naquela situação, está indo para uma terra desconhecida. Os povos daquela época não são como os de hoje, matava por qualquer coisa. A dificuldade seria grande, ele pensou. Jacó nunca tinha trabalhado para se sustentar, Jacó viveu sempre numa casa com toda a prosperidade do seu pai à sua disposição, agora ele estava indo à luta. Uma luta diferente da que ele estava acostumado a lutar, uma luta que poderia custar a sua vida.
E Jacó faz um voto ao Senhor, dizendo: olha, se o Senhor for comigo e me abençoar, eu te darei o dízimo de tudo. E assim Jacó no caminho encontra com Deus, luta com Deus, e chega na casa do seu tio recebe, lhes dá trabalho, seu tio mais trapaceiro do que ele, mas lhes dá trabalho. Jacó se apaixona pela filha mais nova, por Raquel. Jacó se apaixona por Raquel. E Jacó e seu tio então exige um trabalho, um período de tempo de trabalho, para que ele pudesse casar com aquela mulher que ele tanto amava. Seu tio aceita, óbvio, né, o desejo de casar com a filha, só que seu tio ultrapacia, e o tio de Jacó, na hora dele receber a mulher, que ele vai casar, ele recebe a filha mais velha, Lia, como esposa, e não a Raquel como ele tanto queria. Ele tem que trabalhar mais um outro período de tempo, porque lá podia casar com várias mulheres, ele tem que trabalhar mais um período de tempo para poder casar com a mulher que ele tanto amava. E resumindo a história, Jacó ali com seu tio, ele consegue riquezas. Ele também usou de trapaça lá, mas ele consegue riqueza. Ele constitui famílias, né? Constitui famílias, porque ele casou com 2 mulheres, fora as concubinas que ele teve. As servas das suas mulheres, Bila mesmo era uma delas, que foram dadas pelas suas mulheres para que ele pudesse ter filho. Ele ali constitui família, constitui um império. Jacó consegue construir um império. Chega o tempo de Jacó voltar para casa. Jacó sabe que tinha que encarar o seu irmão. Jacó volta com tanta riqueza, que ele manda presentes, não qualquer presente, mas animais, gado, sabe? Um presente de muito valor. Vários presentes ele vai enviando para o seu irmão, tentando aplacar a ira do seu irmão. O seu irmão encontra com ele, e o seu irmão já não tem mais aquele ódio. Já sabe, não está... Seu irmão também está tão rico que aquilo para ele também não significava nada, aqueles presentes que Jacó estava dando. E Jacó, então, se acerta com seu irmão e resolvem habitar na terra de Siquém. Estende ali a sua tenda e parece que está tudo bem na vida de Jacó. Ele volta para perto de seu pai, sua mãe havia morrido, ele nunca mais viu sua mãe depois daquilo, perdeu isso aí, prejuízo grande, mas ele volta. Parece que está tudo bem, um pai de família honrado, Jacó um homem honrado, um homem respeitador, pai de família honrado, servo de Deus, seus altos e baixos na vida, lutador, guerreiro, mas ele está tranquilo agora. Seus irmãos trabalhando no campo e ele em casa. Aí agora nós vamos entrar no nosso texto. Ele tem uma filha com Lia. Ele tem uma filha chamada Diná. Uma jovem que com certeza está com seus 14 anos. Nessa idade, naquela época, uma moça já poderia casar, uma menina dessa idade já estava apta a casar normalmente. Essa jovem está ali naquele local, naquela tenda do seu pai, e um dia ela resolve conhecer, sair, ir até a cidade de Siquém, a cidade mais próxima, e resolve conhecer as mulheres. Talvez por curiosidade, ou por querer ter uma amizade, ou querer se enturmar, coisa de jovem mesmo, de adolescente, na verdade, né? Ainda era um adolescente, coisa de adolescente, sem maldade. Não sei se ela avisa o seu pai, não sei se está escondido, só sei que ela sai da sua casa. Ela vai até a cidade, tentar encontrar as mulheres daquele local, as filhas daquela terra, ver quem é. Ela está numa casa cercada mais por homens, seus irmãos tudo homem. Então ela quer conhecer adolescentes da sua idade.
meninas da sua idade. Só que um desastre acontece. Um desastre acontece. Ela topa com o filho do príncipe daquele lugar, com o filho de Amor. O nome é até estranho, o nome dele é Amor. Ela topa com o filho de Amor. O filho de Amor, filho do príncipe, aquele homem que com certeza imaginava-se poder tudo, que imaginava assim, tudo, sou filho do príncipe, sou filho do rei deste lugar, sou dono de tudo isso aqui. Então, o que eu quiser, inclusive as mulheres que aqui tiver, eu posso pegar a qualquer momento. Imagine as mulheres daquele lugar como vivia. Sem direito a nada, sem direito a falar nada, sabe? Ele resolve, então, abusar de Diná. É cometer esse desastre, trazer sofrimento na família de Jacó. Ele sem pensar duas vezes, ele pega uma jovem de seus 14 anos, uma menina de seus 14 anos, uma criança, né? Estupra essa criança. Violenta essa criança. Que dor que não foi para esse pai. Que sofrimento não foi para esta adolescente, para essa jovem. Um sofrimento muito grande. Ela foi para encontrar amigas e encontrou esse desastre, esse inimigo. E aqui eu já quero abrir alguns parênteses, aqui antes de continuar a narrativa, para que a gente possa tirar algumas lições disso aqui. Primeiro ponto, Jacó chega naquele lugar, depois de tanta luta que ele passou, que nós descrevemos aqui, nós contextualizamos tudo aqui. Depois de tanta luta, Jacó tinha um problema nesse decorrer do tempo que ele estava na casa do seu tio, que era sempre pensando, se eu topar o meu irmão, ele vai me matar. Se eu encontrar Esaú, com certeza ele vai cobrar o que eu fiz com ele. Isso não tem dúvida. Então ele vivia com esse fantasma do irmão que o iria matar. Esse medo, sabe aquela pessoa que está sempre fugindo? Como aquele que cometeu um crime está fugindo da polícia. O cara que comete um crime e ele não pagou por esse crime, ele pode estar num lugar com maior abundância possível, um lugar tranquilo, mas ele não vai estar em paz. A sua mente não estará em paz. Ele sempre estará pensando a qualquer momento, essa pessoa, a polícia, a autoridade ou a quem que eu fiz mal pode me encontrar. Então nunca se sente seguro, nunca dorme o sono tranquilo. Só que quando Jacó volta, que ele resolve esse impasse com seu irmão, que ele tenta comprar com presentes, aplacar a ira do seu irmão com presente, porque ele sempre tentava dar um jeito, ele não enfrentava o problema de frente, ele tentava resolver. Sempre ele agiu dessa forma. E ele tenta comprar, e seu irmão, não, tudo bem, fica para você, eu tenho o suficiente. E ele dá o presente. Ali ele resolve, ele encontra o seu irmão, e aquilo que o perseguia por tantos anos acaba. Aquilo que o perseguia por tantos anos acaba. Aquele inimigo que Jacó tinha, aquela luta travada na sua alma acaba. Imagina o alívio e a paz que Jacó não se encontra agora. Algumas lições nós vamos tirar aqui. Primeira lição: os inimigos que nós vencemos, devemos dar glória a Deus, mas não deve servir as vitórias que ganhamos para que nós venhamos baixar a guarda. Ficar totalmente despreocupado, desapercebido. Venci uma batalha contra o mal, eu não devo baixar a guarda. Eu não devo ficar desapercebido, porque se eu venço o inimigo, tem outro. Essa é a vida. Essa é a vida do cristão. Sempre o inimigo está tentando, a Bíblia diz que ele está como um leão ao nosso derredor, procurando como nos tragar. Precisamos sempre estar apercebido para que o inimigo não roube aquilo de melhor que Deus nos deu. Para que o inimigo não tire de nós
o nosso bem precioso. Diná era o bem precioso que Jacó conseguiu nessas lutas da sua vida. Um filho é o bem mais precioso que o pai tem aqui nessa terra. É o seu filho, maior do que a riqueza, do que o ouro, do que a prata. Todo pai que ama o filho é mais precioso do que qualquer coisa. Tem pai que dá até a própria vida, tem mãe que dá a vida pelo seu filho. Então, o bem precioso era o seu filho. Jacó, tranquilo, sabe, porque não tem mais aquele fantasma do seu irmão, podendo dormir tranquilo, então ele estende a sua tenda, está em casa, sabe, ó, tranquilamente, em paz, seus irmãos trabalhando, descuida da sua filha, descuida da sua família, deixa que a sua filha saia sozinha para uma terra de bárbaros, uma terra de homens sem Deus, homens, ele não se atentou que ele conhecia a Deus, mas estava cercado por pessoas que não tinham o mesmo ensino e o mesmo pudor que ele. Não conhecia o Deus de Abraão, não vivia sobre a lei do Deus de Abraão. Então não tinha a ética do Deus de Abraão. Ele não observou que o inimigo não era só o seu irmão. Ele havia vencido esse inimigo que ele tinha na sua mente, o inimigo imaginário que ele criou. Esaú se tornou inimigo no início, mas o tempo passou e ele era irmão. Mas ele continuou com esse fantasma na sua mente. O que acontece? Ao vencer esse fantasma, ele não se deu conta que aonde ele estava cercado de inimigo. E isso é outra lição que nós precisamos estar atento. Não importa onde nós estejamos, há sempre inimigos. Há sempre inimigos, quer seja em trabalho, até dentro da própria família, da sociedade que vivemos. Sempre há alguém. Quer seja pessoas ou quer seja o próprio Satanás, demônios. Sempre há alguém querendo o que é nosso, desejando o que é nosso, procurando nos destruir de alguma forma. Satanás o tempo todo, ele vem para matar, roubar e destruir. Então, isso nos traz um alerta, que nós não podemos assentar a nossa tenda, fechar os olhos e descansar, sem nos cercar em volta. Jacó não se preocupa. Então, deixa a sua filha tranquila. Imagine uma menina num campo, porque Jacó estava num campo, indo para uma cidade sozinha. Imagine uma menina de 14 anos, uma terra desconhecida para ele, um povo que ele não conhecia, que ele estava começando a conhecer agora. Imagine essa situação. Jacó descuida da sua filha e a sua filha vai até a cidade. O que acontece? Ela é estuprada. Ela é violentada por Siquém. Ela é humilhada. Não humilhada simplesmente, não humilhada porque o homem pega e a humilha simplesmente, humilha, mas humilhada em todos os sentidos, humilhada na sua tradição, como diz os filhos de Jacó no texto mais adiante, não se faz assim. Ela é humilhada em todos os sentidos, humilhada na sua lei, nos seus costumes, humilhada como mulher, como criança que ainda era. Ela foi humilhada totalmente. Ela sofre de todas as formas possíveis. E uma humilhação maior, porque uma mulher estuprada, violentada, que tem uma relação antes do casamento, acabou-se a vida dela. Ela não consegue casar. De forma nenhuma, ela não consegue mais casar. Eu não vou ler o texto porque é longo, então eu vou apenas recitar, narrar a história completa, é isso, apenas narrar a história toda e você depois leia o texto, é muito interessante. Ela agora está humilhada, a filha de Jacó. Imagine a situação desse pai. Imagine isso aí, por descuido, por ficar tranquilo. Ela agora ela está humilhada na lei, nos ensinos da palavra de Deus. Não tinha a Bíblia, mas havia um ensino.
Havia algo que Jacó seguia. Havia uma direção de Deus na vida dele. Ela está humilhada, a sua filha está humilhada. A sua filha agora está condenada a não ter um casamento, a não constituir uma família. Então imagine o estado que esta filha de Jacó fica, que esta criança fica, impedida de um casamento, porque naquela época, uma mulher que fosse violentada, que fosse estuprada, que sofresse o que ela sofreu, não podia casar. Ninguém casaria com ela. Por isso que lá mais adiante, nós vamos ver que Moisés resolve esse problema da seguinte maneira. Uma mulher que fosse violentada por alguém, aquele que a violentou deveria pagar o dote, deveria pagar um dote muito alto ao pai, à família, e casar com a moça, e não podia mais se separar dela, enquanto vida ela tivesse, era obrigado. Se quem resolve fazer isso, mesmo não conhecendo a lei de Deus, mesmo não conhecendo a lei de Deus, e aqui eu acho, aqui é uma questão minha, que Deus opera na vida do ímpio com as suas leis, de forma que ele nem percebe, muitas vezes, né? O ímpio, que é ímpio totalmente, que não conhece a Deus, não conhece o Deus de Jacó. Siquém, nem Amor, nem aquele povo, nem o Amor, seu pai, não conhece de forma nenhuma a lei de Deus. E também Deus não havia dado, Jacó também não conhecia essa lei. Deus não havia dado essa lei, Deus foi dado depois, através de Moisés, descendente de Jacó. Deus foi dar a lei a Moisés depois. Não tinha dado ainda a Jacó. Mas Siquém se apaixona pelaquela criança. Os casamentos naquela época eram arranjados, né? Depois que ele comete esse ato terrível contra Diná, contra essa criança, ele então resolve que está apaixonado, que está amando. Ele sabe, alguma coisa acontece e ele se afeiçoa àquela jovem. Ele vai até seu pai e pede para resolver o problema que ele criou. Seu pai, coitado, né? Querendo resolver aquela situação, vai até Jacó. Chegando lá, Jacó já sabia do que havia acontecido. Espalhou-se, ou seja, o nome dela espalhou. E Jacó soube do acontecido antes do pai de Siquém chegar até ele. Qual foi a atitude de Jacó no primeiro momento ao saber? Ele se calou. Ele silenciou. Ele ficou sem saída. Tem momentos na nossa vida que, se nós não vigiarmos, não estivermos atentos, acontecerá coisas que nos deixarão sem saída. Quantas vezes na vida nós nos pegamos sem saída? Jacó se encontra agora sem palavras. O que fazer? Jacó, depois nós vamos ver mais à frente, que Jacó declara aos seus filhos que ele não tinha homem suficiente para lutar, exército suficiente para lutar contra aqueles povos. Se aqueles povos quisessem, os mataria. Então Jacó se pega num estado sem saída. Ele não fala uma palavra. Mas um coração de um pai é um coração de um pai. Ele está ali dentro esperando em Deus. E algo acontece. Seus irmãos chegam, quando ouve essa história, se fica indignado com essa situação. Simeão e Levi, eles se indignam com aquela situação. E aí, chega de repente o pai do rapaz com o rapaz para conversar com Jacó e resolver aquilo ali. Tentar amenizar aquele mal. Foi cometido mal. Foi cometido mal contra a família de Jacó, contra a honra daquela família. Mas aquele jovem apaixona pela moça, vai com seu pai tentar amenizar aquela situação. Aquela jovem não podia casar mais, ele vai amenizar, ele se oferece para casar com ela. Ele se apaixona, ele quer resolver. Nisso eu não estou dizendo que ele está certo. Quando eu vejo esse texto,
Esse personagem aqui, eu não tenho nada em mim que faz gostar da atitude dele, ou de tentar amenizar a situação dele. Mas o texto narra que ele tentou. Ele tentou dos males amenizar o mal que ele causou, casando com a jovem. Agora, vamos analisar essa jovem. Será que ela queria casar com ele? Será que era o desejo dela viver aquilo? Ela já tinha sido violentada. Agora ela vai ser violentada eternamente toda a sua vida? Por quê? Porque uma mulher que está com alguém que não gosta e forçada é violentada. Para na cabeça dela está sendo violentada. Então ela seria violentada eternamente, em toda a sua vida. Que destino cruel para ela. Simplesmente porque resolveu sair de casa. Saiu na hora errada, num tempo errado. Quantas vezes nós saímos, tomamos a decisão no momento errado? Precisamos usar alguns exemplos aqui, ou precisamos tirar algumas lições, né? A palavra é essa, precisamos tirar algumas lições. Às vezes nós tomamos atitudes no momento errado. Às vezes nós saímos e vamos buscar algo que desejamos, mas no momento errado. Ela desejava ter comunhão, conhecer, talvez por curiosidade, alguma coisa assim, mas foi no momento errado. Ela sabia o momento certo? Não. E o que nós devemos fazer? Orar. Orar ao Senhor. E esse momento errado causou mal na vida dela para sempre. Um trauma que percorreu toda a sua vida. Não se ouve mais falar sobre ela. Acabou. Agora ela tem que viver com esse brutal monstro, esse monstro que a violentou. Que coisa horrível. E ele chega na coisa mais natural, na casa do seu pai, pedindo a sua mão em casamento. Mas, cultura do lugar, né? Os pais que decidiam a questão dos casamentos, filhos não tinham muita escolha, casava com quem os seus pais determinassem, e ali ela não podia fazer nada, né? Simplesmente aceitar aquela situação. Seu pai conversa, seus irmãos ouvem aquela história, mas só que seus irmãos não concordou com nada daquilo. Queria vingança. Sabia que eles teriam que fazer alguma coisa, por quê? Porque senão os povos em volta sentiriam na autoridade de fazer o que quisesse com aquela família. Eles tinham que mostrar força. Era o tempo da época, era desse jeito, era na base da força. Tinha que mostrar força. Tinha que mostrar que aquela família tinha proteção. Que se tocou em um membro de uma família, pode ter certeza que alguém vai se levantar para vingar, né? Pode ter certeza que alguém vai se levantar, aleluia, Jesus, para vingar aquela situação. Então, o que acontece? Eles tomaram atitude, ouviu aquela história e disseram o seguinte para eles. Ouviu a proposta, sabe, do pai, do filho, que cometeu a violência. Eles põem ali, se reúnem, se quem faz a sua proposta de casar com a jovem, que paga um dote, oferece as suas mulheres, oferece para ser parente, oferece a terra, tal, oferece tudo que pode a eles, eles aceitam. Só que veja bem, eles aceitam como uma forma de engano, um projeto de vingança. Eles dão a sua palavra de forma falsa. Eles usam a lei de Deus de forma errada. Eles pegam a lei do Senhor, a lei da circuncisão, e usam de forma errada. E eles dizem o seguinte: espera aí, não se faz assim na nossa casa. Sabe como se deve fazer? Vocês deverão, todos os homens, circuncidar-se. Se vocês circuncidar, como nós somos circuncidados, aí sim, vocês poderão casar
ou você poderá casar com Diná, com a nossa irmã. Caso contrário, vamos pegar ela, vamos para casa e acabou, não tem conversa. Só que ali havia um projeto de vingança, um projeto maligno. Por quê? O que o outro cometeu foi errado? Muito, óbvio. Mas eles deveriam esclarecer aquilo ali e não aceitar se eles não concordassem. Resolver logo de uma maneira, da melhor maneira possível aquilo ali. Como alguém conhecedor da lei de Deus, conhecedor de Deus, deveria resolver de forma clara. A trapaça entra aí também. Então, o que acontece? Eles falam, vocês terão que circuncidar-se. Os filhos de Jacó falam a Siquém e a seu pai. E pede até que o pai de Siquém, Amor, circuncide também o príncipe daquele lugar. E todos os homens. Ele sabia que ao fazer isso, aqueles homens se enfraqueceriam pela dor violenta que eles iriam sofrer, porque eles não eram descendentes de Abraão. Não se aplicava a eles esta lei da incircuncisão. Com certeza, quando um filho de Abraão fazia isso, havia a dor era amenizada pelo poder de Deus. Só que cá não, eram gentios, eles não tinham que fazer isso. Não havia ordenança de Deus para eles fazerem isso. Então seria apenas um corte violento que eles iriam sofrer e que os deixaria sem forças e inutilizado. Sem ação, todos os homens da cidade, a cidade ficaria desprotegida. Ele sabia muito bem disso. E aqueles homens, acreditando na conversa, aqui Moisés deixa isso bem claro aqui, né? Com certeza Moisés tinha um objetivo de narrar a história toda para mostrar que às vezes o ímpio, mesmo cometendo erro, tem momento que ele pode tentar corrigir corretamente e o servo às vezes não garante a sua palavra, o quanto isso acontece na igreja, né? Nos dias de hoje, no meio dos crentes, dá uma palavra e não cumpre, faz um trato e não cumpre. Precisamos ter cuidado com isso. Aquele que conhece a Deus, não é só porque o cara não conhece a Deus que o cara não pode honrar. Não, às vezes tem gente que não conhece a Deus e honra mais os seus compromissos do que aquele que conhece a Deus. Nesse caso aqui, é claro, eles deram uma palavra, tá tudo bem, nós aceitaremos se você se circuncidar. Pronto, então um servo de Deus, conhecedor que Deus deu uma palavra, Jacó assinou nesta palavra, os seus irmãos ficaram tudo acertado. Se casa, a menina é levada, não é um casamento formal como hoje, levaram a menina, leva a menina, aquele homem está tranquilo, faz a circuncisão e leva a menina. Simeão e Levi, ao terceiro dia da circuncisão, está aqui a Bíblia, quando os homens sentiam mais forte dor dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada Amor e o seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém, e saíram, e sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos, e saquearam a cidade, porque a sua irmã fora violada, e levaram deles os seus rebanhos, os seus bois, os jumentos, os que havia na cidade e no campo, e todos os seus bens, e todos os seus meninos, e seus meninos, as suas mulheres, levaram cativo e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó, quando vê essa cena horrível, esse genocídio que os seus filhos cometem, Simeão e Levi cometem. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligiste e me fizeste odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os fariseus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e a minha casa. Aquele homem que estava em paz, aquele homem que estava tranquilo, que apaziguou o seu irmão,
agora se vê nesta situação. A sua família ameaçada a ser morta pelos vizinhos, pelos inimigos que ali havia. Ele diz, eu me torno agora um homem odiado. Porque vocês não honraram o compromisso. Já estava complicado a sua filha ser violentada. Ele já estava sofrendo uma dor horrível com aquilo, com certeza como pai. Agora ele tem mais um outro problema para resolver. O que fazer diante dessa situação? E os seus irmãos respondem, eles respondem tranquilamente na bucha. Abusaram ele de nossa irmã, como se fosse uma prostituta. Quando a gente olha aqui, aparentemente eles estavam certos, não é verdade? Não é? Levi e Simeão, tá certo, não é? Tinha que vingar mesmo, mas é assim? Será que é dessa forma? Será que eles agiram corretamente? Olha a desproporcionalidade que ele causou aqui. Ele matou não só o estuprador, mas pai de famílias que não tinha nada a ver. Eles pegam as crianças e levam cativo. Levi e Simeão saqueia toda a cidade, os bens da cidade. Eles levam as mulheres cativas. Então a punição foi desproporcional. Naquela época, né, não havia lei como hoje. Se quisesse fazer alguma coisa que não era o certo, faria apenas com o jovem. Mas não, ele causou um mal a toda a cidade. Então agiu correto? Não agiu correto. Então Jacó vive essa situação, está no meio desse problema. Imagina o que Jacó não passou. Então tem pessoas que discriminam muito Jacó, mas tem que conhecer a história desse homem. A história desse homem é de muitas lutas. Depois disso, Deus teve que intervir. Mais uma vez, a mão de Deus teve que intervir. Se você for no capítulo 35, já estou encerrando aqui nossa mensagem, diz assim, disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz-lhe ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, e a todos os que com ele estavam, lança fora os deuses estranhos que havia no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu num dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Está vendo aqui porque não devo eu simplesmente julgar Jacó? Ele declara aonde ele andou, Deus andou com ele. Mas esse homem viveu isso aqui. Não é fácil para um pai, nem naquela época e nem no dia de hoje, passar por isso. Passar por um estupro. Ter a sua filha, né, passando por um estupro. Ver alguém da sua família. Foi isso que Jacó enfrentou. As lições que nós tiramos aqui é o seguinte, cuidar do que é precioso. Talvez Jacó e Lia, né, que era a mãe da menina, se tivesse dado a maior atenção àquela jovem, se tivesse instruído a ela, se não tivesse baixado a guarda, tivesse preocupado com os inimigos que estão em volta, sabe? Talvez isso não teria acontecido. E as lições aqui para nós é o seguinte, devemos sempre cuidar daquilo que Deus nos deu. No caso de Jacó era sua filha, ele não cuidou, Lia não cuidou. Pode ocorrer, com certeza, né? A pessoa não vai estar 100% ali olhando para o seu filho, mas precisamos cuidar. O ponto aqui é isso, cuide daquilo que Deus te deu. Não baixe a guarda em momento algum. Tenha cuidado, sempre há inimigo querendo tomar o que é nosso. Então que Deus possa te abençoar e espero que você tenha aprendido com essa história uma lição, tirado algumas lições e aprendido um pouquinho mais sobre a vida de Jacó, desse patriarca. Vale a pena estudar a vida dele. Estude a vida de Jacó. Vale a pena. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.